Olá a todas e todos, saudações flautísticas, meu nome é Emerson Costa, sou professor de flauta doce e flauta transversal em projetos de orquestras sociais. Bem, hoje eu estou aqui no projeto Cidadania Sinfônica de Charbel para falar desse instrumento, que tem muita história para contar. Então, o assunto de hoje é origem e transformações da flauta. Segundo historiadores, a flauta é um dos instrumentos mais antigos já encontrados. Arqueólogos descobriram em cavernas desenhos de flautas que datam aí de 60 mil anos atrás, talvez o registro mais antigo que se tem desse instrumento. Também foram achados objetos no formato cilíndrico e oco por dentro, com alguns furos que eram utilizados para produzir sons. E um exemplo disso é a flauta feita de osso de animal, que data aí de 35, 40, 43 mil anos atrás. Outros objetos de outros materiais também foram encontrados, como bambus e também cascas secas de frutas, que eram usados para produzir esses sons. Bom, você pode estar se perguntando para que era usada essas flautas naquela época. É isso que a gente vai ver agora. Bem, essa flauta aqui, talvez das minhas, é a que mais se aproxima aí das flautas antigas, né? Das primeiras flautas, talvez. Então é um pif, né? Feito de bambu, com 6 furos para os dedos aqui da mão esquerda e direita, e aqui por onde eu produzo esse som. E também nesse mesmo formato cilíndrico, né, oco por dentro, material que também era bastante utilizado na época. Ao longo do tempo, a flauta veio sofrendo uma série de mudanças e transformações até chegar nos modelos, nos formatos que conhecemos hoje, como a flauta doce e a flauta transversal. Na Idade Média havia uma série de instrumentos de sopros e todos eram conhecidos como flautas, por guardarem características de uma flauta, como um tubo oco por dentro e com vários orifícios. A diferença era como o executante posicionava esses instrumentos. Por exemplo, as flautas tocadas verticalmente e as flautas tocadas transversalmente. E também outra característica dessas flautas é que todas eram inteiriças, não haviam divisões de partes desse instrumento. Uma curiosidade da flauta transversal, dessas flautas transversais, é que elas eram muito utilizadas de forma militar, acompanhadas de instrumentos de percussão, como caixa, tarol. Já as flautas que vieram ser conhecidas como flautas doce, elas puderam estar mais no espaço religioso, como acompanhando vozes em motetos, madrigais, mas ainda assim sem muito destaque nas suas execuções. Isso veio acontecer mais no período barroco. Na Renascença houve uma emancipação aí das flautas doce, desse movimento que fazia com que essas flautas somente acompanhassem as vozes, servisse de acompanhamento para essas vozes. Então essas flautas começaram a ganhar mais notoriedade e assim os compositores deram mais voz a esse instrumento, que passou a ser mais solístico e profissional. Então é no período barroco que elas ganham bastante destaque. Uma das flautas bastante utilizadas no período barroco é a flauta contralto, que é um pouco maior do que a flauta soprano. Bom, e você deve estar se perguntando aí o que aconteceu com a flauta doce. Não se preocupe, porque no final do século XIX, bem ali pertinho
do surgimento da flauta transversal com o sistema Boehm, a flauta doce retoma o cenário musical a partir de pesquisas de músicos que buscam um repertório de música antiga, né? E um nome mais relevante, mais importante para essa retomada da flauta doce foi Arnold Domesch. O inglês Arnold Domesch, ele também era um construtor de instrumentos, é uma tradição herdada da sua família, do seu pai. E ele começa a difundir a flauta doce, né, por uma relação muito forte com o repertório desse instrumento. Ele faz uma série de concertos com formações de quarteto de flautas doces, e cada flauta doce tinha um tamanho, né, tinha uma sonoridade. Então, por exemplo, eu tenho aqui 2 modelos, né, dessa família, que seria a flauta soprano e a flauta contralto. Vamos ouvir aqui um pouquinho o som. Um som mais agudo, mais estridente. Bom, perceberam aí a diferença? Quanto maior a flauta, mais grave ela é. Quanto menor, mais aguda ela será. Bem, vou me despedindo por aqui. Espero que tenham gostado dessa videoaula, desse conteúdo de hoje. E nos vemos na próxima videoaula, tá ok? Até lá!